Bem, nós temos falado sobre a carta de Jeremias, que Jeremias escreve em Jeremias 29, você já pode abrir, não é para ir ganhando tempo. Jeremias 29, já temos trabalhado talvez umas 3 semanas já a respeito disso. E nós estamos vendo Jeremias 29, essa carta, de diferentes perspectivas, ok? A perspectiva que nós trabalhamos na primeira semana foi a respeito do que a carta diz em seu primeiro conteúdo, não é? A instrução que Deus dá a eles para que eles, indo para o exílio, esse povo ele está indo para o exílio babilônico, e no exílio babilônico eles teriam que aprender a viver. Longe da sua terra, em meio a dificuldades, eles teriam que viver as suas vidas, porque aquilo era plano de Deus que acontecesse, apesar de eles não estarem gostando. E na semana passada nós tivemos falando sobre o primeiro grupo de pessoas, a primeira perspectiva que eu estou tirando desse texto, porque são várias perspectivas que nós podemos tirar quando nós falamos em matéria de palavra de Deus, não é tudo dentro de um contexto, é óbvio, mas aqui nós hoje vamos ver uma outra perspectiva. A perspectiva que nós falamos na semana passada foi sobre as pessoas sem esperança. Então esse povo agora já tinha sido levado, ainda Jerusalém não tinha sido destruída, porque, como eu disse, só para aqueles que não pegaram, a primeira vez quando Nabucodonosor ele ataca, ele leva Daniel, os amigos de Daniel, ele leva só a nobreza, não é aqueles que poderiam ajudar Nabucodonosor no reinado babilônico. Nós estamos tratando de reino de Judá, que é o reino da parte sul, que fica a capital em Jerusalém. E nessa segunda vez, que é onde essa carta está acontecendo, que é por volta de 597, esse contexto aqui Jerusalém continua com o rei é Zedequias, e o povo está indo para o exílio. E no exílio, então, lá na Babilônia, as margens da Babilônia, na semana passada o Marcos cantou uma canção, que a canção era exatamente o Salmo 137, que é um salmo que fala dessa falta de esperança, esse desespero deles, que eles não tinham por estar fora da sua pátria. E eles cantam, como a gente falou do Salmo 137, é um salmo que choca. Até a primeira metade do Salmo 137 é algo que ainda a gente fala, uma pessoa que está sofrendo, né? Mas nós vamos seguindo e nós vamos vendo que aquilo desenvolve um ódio, uma raiva dentro do coração deles, de todas as maldades que o povo está fazendo contra ele, que o Império Babilônico está fazendo. E Deus está no controle, independente do que eles estão sentindo, Deus está no controle de toda a situação. E mostra nesse salmo o que o ser humano é. É muito bonito você olhar para um salmo que a gente chama de salmos imprecatórios, que são salmos que lançam maldição, falamos isso semana passada. Olhar pela perspectiva de não é que nós tenhamos que fazer isso também, mas é pela perspectiva que dentro daquele contexto tem um ser humano sofrendo, por seus erros ou não, porque muitos não estavam sofrendo porque erraram. O caso de Daniel, o caso de homens que estavam lá sofrendo porque outros erraram. E é isso que nós hoje vamos estar vendo, a outra perspectiva. Então a primeira foi do sem esperança. São pessoas que haviam perdido tudo, posses, estavam sendo levadas para outra terra, língua nova, cultura nova, povo novo, cheio de deuses pagãos. E aí a gente vai até pensar e parar para pensar um pouquinho, porque você está levando para onde tem muito deus pagão, será que Israel estava melhor? Será que não tinha Deus pagão em Israel? Era só todo mundo adorava a Deus? Porque às margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos. Salmo 137. Lembrando de Sião. E ali eles pediam para cantar canções, e a gente não queria cantar as nossas canções alegres, porque como é que eu vou cantar canções alegres se eu estou triste? Se eu estou vivendo um momento difícil? Oh Jerusalém, que alegria, você é a minha alegria, Jerusalém. Que Jerusalém é essa? Então hoje nós vamos estar tratando disso. E o segundo grupo de pessoas são pessoas, e trazendo tudo para o nosso dia, que tem muitas lições para nós usarmos. O segundo grupo de pessoas são as pessoas com falsas esperanças. Umas são aquelas sem esperança alguma, mas durante a decorrência do sem esperança, há as pessoas que desenvolvem um senso de falsa esperança,
que é muito possível quando a gente está sem esperança. A gente começar a querer achar solução e começar a desenvolver uma falta de esperança. Pessoas que querem ouvir aquilo que elas já formularam em seu coração e começam a desenvolver para a sua vida sonhos, projetos, desejos que não são os sonhos de Deus, não são os desejos de Deus, nunca perguntaram para Deus, são desejos do próprio coração, por causa que elas estão não vendo esperança alguma e precisam talvez de uma solução. Então é muito fácil, não é? Quando eu vejo às vezes pessoas vindo buscar ajuda, existem certos tipos de pessoas que buscam ajuda, por exemplo, pastoral, que elas querem que eu fale aquilo que coce os ouvidos e que elas gostem, soe bem. E não é muito difícil de às vezes eu estar na conversa e eu começar a apontar ou mostrar, não como juiz, mas a própria pessoa começa a indicar os erros, a direção que ela está tomando, e a pessoa começar a se esquivar. Por quê? Porque ela veio preparada para ouvir uma palavra de que não vai dar tudo certo, vai correr tudo bem, mas será que mantendo o mesmo estilo de vida, a mesma forma que elas estão, vai mudar alguma coisa com uma oração? Essa é a questão. Porque junto com a nossa oração, existe o nosso comprometimento e nossa responsabilidade com Deus. E eu queria então que você lesse, que estivesse abrindo, nós vamos estar falando de Jeremias 29, do 8 ao 9. Então lembra que no começo é a carta, Jeremias está mandando essa carta, e ele começa a falar, nós vamos depois estar voltando, falando um pouquinho disso, você vai entender, se você não pegou, mas quem está aqui acompanhando já deu para entender essas primeiras coisas que acontecem. Então versículo 8 diz: eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando. Olha só, para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que pode adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei, eu, o Senhor, que estou falando. Gente, é fantástica essa parte. Não sonhem, senão vocês vão se frustrar. É o que Deus está falando. E Deus está falando, inclusive, para, às vezes a gente olha assim, a gente fala até de profeta, até de homem de Deus. Então vamos estar vendo o texto. Quantas vezes, quando eu estou falando, por exemplo, história de Israel, que a gente olha, por exemplo, um texto desse, a gente, a primeira vez, quando a gente pega Deus dando uma punição, ou Deus querendo castigar o povo por alguma coisa, é muito comum eu ouvir a questão, especialmente de pessoas, ou que estão chegando agora para o Evangelho, ou daquelas que não são cristãs, não é? Mas, por que Deus faz isso? Não é? Por que Deus age dessa forma? Ou por que Deus ele é tão implacável? Ou por que Deus é tão cruel contra o seu povo? Por que Deus então não abençoa? Se ele é o povo de Deus, por que Deus tem que castigar? E se as margens do rio da Babilônia eles sentavam chorando, lembrando de Sião, que Jerusalém é essa que eles estão lembrando? Porque nós fomos para Salmo 137. Salmo 137 é um salmo pós-exílio. Depois de 586, já tinha acontecido a última atacada de Nabucodonosor, ele acaba com o templo, Zedequias acaba saindo do poder, e o que acontece? Ele olha para trás, ele fala, nós assentávamos, nós chorávamos, ele está lembrando do momento que eles estavam vivendo. Hoje eu quero trabalhar alguma coisa antes, então a perspectiva não é nem no dia, nem depois, mas é antes, porque é muito fácil eu olhar e falar, poxa Deus, por que você está fazendo isso? Lembra que eu disse que as pessoas às vezes vêm procurar, mas elas querem ouvir, não querem ouvir que estão erradas, não querem ouvir que talvez estão tomando uma decisão errada. Por que a coisa chegou a esse ponto? É muito mais fácil consertar do que ficar inventando falsas esperanças para adoçar os ouvidos, ou o ego, ou achar que, poxa, o pastor André é legal.
Existem momentos de ser legal, mas existem momentos de se falar a verdade. E voltando alguns anos atrás, alguns reis atrás, Josias, que era neto de Manassés, filho de Amon. Josias, um dia em Israel, Judá, reino de Judá, Jerusalém, ele resolve fazer uma limpeza em Israel. A melhor forma da gente descobrir qual que era o verdadeiro fator destas pessoas que aqui nós estamos falando, que a gente fica até com dó de ver eles pedindo: ô Senhor, poxa, a gente volta para Jerusalém. Deus fala: não vou. A melhor forma é a gente ver o padrão. Então ele pede e fala para os seus oficiais: vão no templo e dá uma arrumada, uma organizada em tudo. Eu queria só que você abrisse, ficasse com as páginas abertas, porque é bom, você pode chegar em casa e você vai pegar sua Bíblia e você vai procurar. Nós falamos do Salmo 137, que tem a ver com Jeremias 29, que é o momento. E agora nós estamos falando de Reis 23, que é o momento, que a partir dali começa a desencadear tudo. Por causa de Manassés, Deus está dando esse exílio para o povo, que é o avô de Josias. O pai de Josias, Amon, também péssimo rei. Aí vem Josias, um homem segundo o coração de Deus, um homem que não se desviava, a Bíblia diz, nem para a direita e nem para a esquerda. E aí, nós vamos ver qual era o quadro não de Josias, que é um homem de Deus, mas nós vamos ver o quadro de Israel. Chega a assustar. Se você fez os parceiros da Bíblia, o dia que eu li eu marquei. Tanto em Reis, quanto em 2 Crônicas 34 para frente, é a mesma história. Gente, choca, porque é assim que se lê a Bíblia. É a única forma de nós termos bases de história para a gente aplicar para a nossa própria vida. Porque senão eu poderia ir em Jeremias 29 pegar o versículo mais usado de Jeremias 29, que todo mundo usa. Mas para chegar, vai ser a última coisa que eu vou falar, o versículo. Nós ficamos quase 3 semanas falando da história deles, porque é para mim. Eu tenho aprendido muitas lições. Então, 23, 2 Reis, né? 2 Reis 23. E você acompanha aí comigo. Eu vou contando a história para vocês. Versículo 1 de 2 Reis 23. Você abre aí. E eu vou tentando, algumas coisas eu vou ler, algumas coisas eu vou falar. O rei Josias, então, ele ordenou, lembre, deixa eu só contar a historinha do que acontece antes. Aí ele manda fazer a limpeza. No que eles estão fazendo a limpeza do templo, eles acham o livro da lei de Deus. Primeira coisa que eu paro para passar. Aonde estava esse livro em todo o tempo? Para eles acharem. O que eles estavam seguindo? Qual era a direção que eles estavam tendo? Qual era o padrão que eles tinham para a vida dele antes de achar esse livro? Eu me fiz essa pergunta. Para o povo estar do jeito que eles estavam, há muito tempo eles não sabiam. Tanto que quando Josias pega esse livro, os oficiais do templo, o sacerdote, levam para ele ler: olha o que achamos quando a gente estava arrumando o templo, reformando o templo, que você pediu, a gente achou esse livro. Ele começa a pedir para ler. Gente, ele diz que, a Bíblia diz que ele, ao ler, ele começa a rasgar suas vestes. Ele falou: olha onde a gente está. Eu estava achando que eu estava ainda fazendo bonito, que eu estava bem, que eu estava tudo certinho. Mas olha a minha real condição quando eu me exponho ao conhecimento daquilo que Deus quer de mim. E ele começa, então, a rasgar as suas vestes, ele se joga ao chão, e ele, então, reúne o povo, reúne todo mundo, e é o que se trata aqui agora. Quando ele lê, ele fala: Deus, precisamos mudar. E aí ele vai até uma profetisa, que era uma mulher de Deus, e ela fala para ele: olha, realmente Deus está muito triste com o povo, Deus quer realmente mandar o povo para o castigo, e por causa de você, Josias, por causa de você, Deus vai poupar todo esse tempo, e você vai morrer em paz, vai ficar tranquilo. E acaba que Josias então chama aqui o povo, é o que está acontecendo. Agora vamos ver a real condição do povo. O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante deles o livro da aliança que havia achado no templo. Ele ficou perto da coluna real em pé e fez com que
E fez com Deus, o Senhor, uma aliança, ao qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e os mandamentos com todo o coração e com toda a sua alma. E também cumpriram tudo que a aliança mandava fazer, como estavam escritos no livro. E todo o povo prometeu cumprir a aliança. Então vamos lá. Agora vamos ver. Então Josias, ele ordenou a Ilquias, o grande sacerdote, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam no serviço na entrada do templo, que tirassem do templo, de fora do templo de Jerusalém, todos os objetos usados na adoração do. Ok? Vamos ver qual era a condição dessa Jerusalém que eles tinham saudade. Deus está mandando a gente para uma terra estranha. Eles adoram outros deuses, comem coisas que a gente não come, fazem coisas que a gente não faz. Agora veja, eles na adoração, tirando do templo, do deus Baal, que era um deus fenício, que significa proprietário, senhor, patrão. É aquele deus que Elias vai contra o profeta de Baal, lembra? Contra Jezebel. Depois, a deusa Aserá, que era considerada como deusa da fertilidade cananita e Mesopotâmia e Oriente. Era uma deusa que representava pela árvore que era colocada nos pátios do templo. Não tem nada a ver com Deus, mas estava onde? No templo. E é uma deusa ligada à sexualidade. Depois vai, e das estrelas, que é o zodíaco. Pessoas ligadas aos astros. Aí o rei queimou todos esses objetos, acho que está no versículo 4, né? E para fora da cidade, perto do vale de Cedron, e mandou que levassem as cinzas para Betel. Se parasse aí, a gente já falava, puxa, que povinho, hein? Vai fazer isso dentro do templo de Deus? São o povo de Deus, como é que tem a capacidade de fazer isso? Mas vamos continuar. O rei queimou todos esses objetos fora da cidade, perto do vale de Cedron, e mandou que levassem as cinzas para Betel. Versículo 5. Retirou do serviço os sacerdotes pagãos que os reis de Judá haviam nomeado para oferecer. Olha, os reis anteriores haviam nomeado para oferecer sacrifícios sobre os altares dedicados aos ídolos, nas cidades de Judá e nos lugares de perto de Jerusalém. Também retirou todos os sacerdotes que ofereciam os sacrifícios a Baal, ao sol, à lua, é complicado, e aos planetas e às estrelas. Ele retirou do templo, versículo 6, o poste da deusa Será, e o levou para fora da cidade, para o vale de Cedron. Ali os queimou e fez virar cinza e espalhou no cemitério público. Versículo 7. Ele destruiu quartos do templo onde ficavam os prostitutos. Se você olhar para o termo aqui, eram quartos, geralmente não só no pátio do templo, mas fora do templo, aos arredores do templo, aonde se faziam os homens, porque a palavra aqui é para homem, os sodomitas, eles vendiam em adoração aos deuses. Então e aqui tinham também, era nesse lugar, seguindo o versículo, que as mulheres teciam as roupas usadas na adoração da deusa Será. Então as mulheres ali dentro do templo, tecendo, fazendo tudo para deuses pagãos, fazendo tendas, vestimentas para eles adorarem a Deus através da sexualidade. Tudo comprometido dentro do templo de Deus. 8. O rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam nas cidades de Judá e por todo o país, desde Gebá até Berseba. Ele profanou os altares. Aqui profanou, ele derrubou os altares deles, tá? E os altares desses sacerdotes que haviam oferecido sacrifícios a ídolos, não é? O rei também derrubou altares dedicados ao demônio do deserto. Olha, mais demônios. E esses altares ficaram perto do portão, construído por Josué, o governador da cidade. O portão ficava à esquerda de quem entrava na cidade pelo portão principal. Ou seja, zona sul de Judá, que dava face para o deserto do Egito, onde vinha o pessoal do Egito. O que você imagina que vem do Egito? Deuses do Egito. Então, a gente assimila o que vem de cima. A Síria tinha conquistado o reino norte, trouxe tudo que era Deus ruim. Agora a Babilônia está entrando, está trazendo tudo que é ruim, manda que a gente recebe. E agora mais deuses de baixo também entrando. E aí continua. Esses sacerdotes estavam proibidos de oferecerem sacrifícios no templo do Senhor, porque estavam indignos, mas podiam comer dos pães sem fermento junto aos outros sacerdotes, fora, porque eles não eram dignos de oferecer a Deus. Então Josias está fazendo uma limpeza. Agora veja o versículo 10. O rei Josias também profanou Tofete, ou derrubou Tofete. O que era Tofete? Tofete tem dois nomes, é tambor e
queimar, significado, porque era um lugar pagão de adoração onde ficava no Vale de Inom, para que ninguém queimasse seu filho ou filha como sacrifício ao deus Moloque. O avô de Josias queimou um dos filhos, ou seja, o tio de Josias, para Moloque. E isso está, se você olhar, eu até marquei aqui, 2 Reis 21:6, chegou a queimar seu próprio filho, praticou feitiçaria e adivinhações e consultou médios e espíritas, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Moloque, então, por que eles falam de tambor? Porque eram frestas onde havia o fogo, eles tacavam fogo e metiam as crianças lá dentro. Os tambores eram tocados para que os pais não ouvissem os gritos das crianças. Essa era a condição desse povo, que até matando seus próprios filhos, fora da palavra de Deus, fora de Deus, totalmente fora, mas para eles no coração, estou com saudade de Jerusalém, estou fazendo a vontade de Deus, sou povo de Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Agora versículo 11, e também retirou os cavalos, a relação não para, gente. E também retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração ao Deus Sol. Queimou os carros usados nessa adoração. Olha quanta coisa que Josias fez. E esses carros ficavam guardados no pátio do templo, perto do portão e perto do quarto de Natan-Meleque, alto funcionário. Sabe o que acontecia aqui? Todas as manhãs, eles tinham carruagens perto onde tinha o templo. Escritos dizem isso, e alguns estudiosos dizem isso. Eles saíam, entravam os nobres ou os reis, entravam na carruagem e eles saudavam a luz do dia, o sol que estava nascendo, para mais um dia. Eles estavam adorando quem? O sol. E Josias fala, queima tudo isso aí, queima. E eles até sacrificavam cavalos ao Deus Sol. Versículo 12. O rei Josias derrubou altares aos reis de Judá, que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio, sobre a sala do rei Acás, e também destruiu altares construídos pelo rei Manassés, que era avô de Josias, nos pátios do templo. E ele fez em pedaços e jogou no Vale de Cedron. Até na casa do rei tinha um lugarzinho para adorar o que não era de Deus. Versículo 13, Josias profanou ou derrubou também os altares do rei Salomão, até o rei Salomão, não é? Havia construído a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras. Irmãos, se você for ler, por exemplo, a vida de Salomão, você vai ver que Salomão se vendia pelas mulheres dele, para agradar. Os pais dessas mulheres, o reino, que ele fazia aliança com esses reinos, ela vinha chorando, vozinha doce, construía um Deus ali, poste de Acerá aqui, ia construindo e ia adoração em todo lugar, e aos poucos ia se vendendo. Essa era a situação, e aí continua o texto, para a adoração de Astarote, a nojenta deuses dos sidônios, fenícios, não é, que eram os fenícios, ela também era adorada como a deusa do amor ou a deusa da guerra, e a adoração de Astarote, ela era conhecida como uma adoração de sensualidade, essa é a deusa Astarote, né? E eram sacerdotes e sacerdotisas, e eles também trabalhavam com adivinhação. Presta atenção nessa palavra, adivinhação e predição do futuro. Que a gente lê o texto e Deus está falando assim, não escutem as adivinhações deles, não escutem o que eles estão falando, de quem eles estão falando. Dessas penetras que estão entrando e de sacerdotes que não são mais sacerdotes, que estão se vendendo. E eu me lembro que quando eu fui para Malta com a minha esposa, a primeira vez e a segunda também, uma coisa interessante eu notei. Enquanto a gente estava no ônibus de turismo, não é? Aquele hop on top, a gente estava fazendo e a gente estava escutando o áudio, não é? E quando a gente chega em Massalok, que é um lugar bem bonito, onde tem muitos barquinhos de pesca, uma das coisas que eles dizem é que naquela região, uma região muito antiga, e os fenícios que foram lá primeiro, eles começaram a implantar muitas culturas, e lá tem um barquinho, que é aquele barquinho colorido deles, e eu sempre prestava atenção, porque tinha 2 olhinhos no barquinho. E alguns barquinhos, eles estavam cobertos, 2 olhinhos, tinha um pano jogado na frente dos barquinhos, e eu comecei a reparar isso. E nessa vez que eu fui, eu comecei a ouvir a história, e a história dizia exatamente isso, que os fenícios, eles fizeram desse barco, que é chamado de Luzu,
Esse barco, ele é um barco que tem os 2 olhinhos, porque os 2 olhinhos era para proteção e era para ver o caminho dos navegadores que iriam, às vezes em mar mais bravo, para as suas pescarias. Então, a proteção desse olhos de Horus ou de Osíris que ia na frente era para o quê? Para protegê-los. Então, você vê que aonde esses povos eles chegam, eles implantam. Até, por exemplo, na ilha de Malta, que é uma ilha considerada certamente ortodoxa. Mas a implantação de tudo que é tendência, ela acontece em todos os lugares. E aí ele continua, para a adoração do deus Quemo, o nojento, estamos no versículo 13, né, do 2º Reis, 23, para a adoração de Quemos, o nojento deus dos Moabitas, que era um deus peixe, tá, metade homem, metade peixe, e para a adoração de Moloque, o nojento deus dos Amonitas, que é esse que oferecia a criança. E aí continua, do 14 em diante, eles começam a derrubar pedaços de coluna de Baal, postes de Acerá, e era todo lugar. Gente, por todo o reino de Judá, Jerusalém, estava infestado de adoração a deuses estranhos. E em 2 Reis, no 23, um pouquinho mais para frente, lá para o versículo 21, você vai ver que a festa da Páscoa novamente ganha o seu sentido. E no versículo 22 diz assim, que Josias, quando ele faz essas limpezas, desde a época em que os juízes governavam o país, nunca havia sido feita uma festa da Páscoa como essa por nenhum rei de Israel ou de Judá. O que eles estavam fazendo todo esse tempo? Permitindo que outras coisas entrassem em suas casas, em seus corações, e os reis que se seguem são tragédias decretadas. Joacás, que era filho de Josias, a Bíblia diz em 2 Reis 23, 32, diz, ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Aqui ele não fala como seu pai. Pelo menos o pai salvou. Aí o irmão dele, Jeoaquim, que assume o lugar dele, ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Ou seja, Josias fez tudo aquilo, mas o povo, assim que Josias morreu, saiu do poder, começa de novo a se perverter e sair, e começa a absorver tudo que era ruim de novo. Aí depois desses 2 que eram filhos, vem o filho de Jeoaquim, que é o rei Joaquim. Ele fez o que reprova, tal como seu pai. Aí veio o tio de Joaquim, que assume o poder, e a Bíblia diz que ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera seu pai. Entende? Se nós não colocarmos um padrão, é o que Deus está falando. Se não se colocar um padrão na vida, se não colocar os seus olhos em Deus, pouco a pouco outras coisas vão entrando. Pouco a pouco, outros costumes vão entrando nas nossas casas, vão entrando nos nossos lares. E quando a gente vê, a gente perdeu totalmente a identidade de quem a gente era. A tragédia familiar aqui estava decretada. Depois de Josias, foi só corromper, até que acaba tudo. Quando olhamos, então, para a condição do povo, dá para imaginar como eles realmente estavam. Mas Deus continuava no controle e cuidando deles, mesmo eles sendo. Então, quando eu olho para Deus, eu vejo Deus agindo com toda razão. E aqui, sabe o que Deus está fazendo? Eu vou tirar da terra que eu dei para vocês, aonde era para vocês serem limpos, puros e fazer o que era correto, e eu vou levar vocês para uma terra estranha, porque na terra estranha talvez adorem menos Deus do que vocês estão adorando dentro da tua terra. E vocês não vão dar valor naquilo que vocês estão perdendo. E Deus continua falando, mas eu estou no controle. Eu estou cuidando de você. E o que Deus fala para eles? Construam casas, façam jardins, comam daquilo que vocês estão plantando. Deem seus filhos em casamento. Deem suas filhas em casamento. Façam com que sua nação multiplique, mesmo em terra estranha, porque é Deus, eu que estou ordenando que isso aconteça. E vocês vão ficar lá por um período. E aonde vocês vão ficar, aquilo que vocês fizerem vai abençoar o lugar aonde vocês estão, porque a prosperidade do lugar aonde vocês estão é a prosperidade também de vocês. E voltando então para Jeremias 29, após ter esse pano de fundo, Jeremias então, 29, aqui nesse pedaço que nós lemos do versículo 8, diz que esses falsos profetas, eles haviam convencido, imagina, as pessoas estão indo para o exílio, e lá no exílio eles sabem que Zedequias está no poder.
eles começam a convencer o povo, não, nós somos o povo de Deus. A gente já vai voltar já já, olha quem está no poder, Zedequias está no poder. Jerusalém continua lá, Nabucodonosor deixou lá. Deus vai nos levar de volta. E sabe o que acontece quando eu faço isso? Eu começo a alimentar o quê? Um sonho. E quando eu alimento um sonho que não é real, eu começo a frustrar as pessoas. E a palavra ela é bem clara. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, e estou avisando para não se deixarem enganar pelos falsos profetas que vivem no meio de vocês. Nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Agora dá para entender de quem ele está falando. Não deem atenção aos sonhos dele. Deem atenção ao quê? Ao que eu, Deus, estou falando. Eles dizem mentiras em meu nome, usam o nome de Deus. Eu não os enviei. Eu sou o Senhor que estou falando. Eu queria que colocasse uma imagem para mim. A primeira, não erre, senão... Não coloque a última, coloque a primeira. Esse, aí. O que você vê? Hã? O que você vê? Tomate podre. Ok. Passa o outro. O que você vê? Uma laranja podre. Passa o próximo. Basta uma maçã podre para estragar toda a cestada. Eu conheço isso como uma laranja ou uma fruta podre pode estragar todas as outras. No site, que eu gosto de ler, no site Diário da Biologia, uma explicação científica é dada para isso. E eu acredito que você vai entender bem, que encaixa direitinho no texto. Eu vou ler o que o site diz, que é um site ligado à ciência do que acontece para estar uma fruta, por exemplo, podre. Se você fizer uma experiência colocando uma laranja estragada ou muito madura no meio das outras boas, em menos de uma semana você poderá observar o estrago que a laranja fez nas outras. Mesmo depois de colhidos das árvores de origem, os frutos como laranja e tomates, por exemplo, ainda mantêm sua atividade metabólica, ou seja, suas células estão em atividade e elas sofrem trocas gasosas que você não sente, ok? Só quando está mesmo muito podre que você já vai sentir, né? Basta abrir o lixo que você já sabe. Quanto mais tempo de atividade, mais rápido elas amadurecem e depois apodrecem. O ciclo é natural. Manter as frutas, legumes e verduras sob refrigeração retarda um pouco esse processo, mas o processo ele vai acontecer mesmo sob refrigeração. E é por isso que se mantivermos, por exemplo, o tomate na geladeira, ele pode durar mais de 10 dias. Quando coloca o tomate fora da geladeira, ele dura mais ou menos 4 dias, dependendo da condição do tempo, como está na parte de fora. Ele pode, então, amadurecer mais rápido e apodrecer mais rápido, ok? Durante sua atividade metabólica, os vegetais emitem um gás inodoro e incolor chamado etileno. Todos os frutos têm alguns receptores. O próprio fruto tem alguns receptores que detectam esse gás etileno, que a gente não detecta. E quando os receptores são ligados pela presença do gás, eles ativam a produção de mais etileno. Então, o outro fruto que se sente que tem o gás etileno, ele abre e ele começa a receber o gás etileno e acelera o processo de etileno. Este gás ele é responsável pela aceleração do amadurecimento e ele é responsável ainda por quebrar as moléculas de clorofila ou a cor verde, não é, da casca do fruto que confere, não é, que confere a cor verde. Após essa reação, o fruto então inicia o quê? O seu amadurecimento e consequentemente seu apodrecimento e levando à decomposição do fruto. Agora atenção, o que o site diz? Assim, quando colocamos, né, um tomate que já desencadeou o processo de produção de etileno, junto com outros tomates, ele induz os demais a produzirem também o gás. Israel está com frutos podres lá, e um está induzindo o outro a
produzir mais fruto podre. Bem, mas não é só isso. A ciência, Deus, o ser humano de vez em quando ele colabora com a ciência, né? Um fruto perfurado, riscado, amassado, teve suas células quebradas por causa disso. E está mais suscetível ao ataque de bactérias e de fungos. Assim, esse fruto poderá rapidamente contaminar os outros frutos e juntamente com a ação do gás etileno, que obviamente entra logo, né, em ação quando o fruto está contaminado. Logo, o site termina dizendo o seguinte: logo, logo, seu cesto de fruta vai estar todo comprometido. Dá para entender? Casca com fissuras, casca com problema, casca rachada, a atuação é ainda mais rápida do mal que entra dentro do fruto, que acelera a decomposição do fruto. Quando você pega um povo e pessoas dentro desse povo que já estão rachadas, com fissuras, com problemas, a facilidade de se espalhar coisas ruins, ela é muito maior. Um povo desesperado, um profeta querendo ser a voz de Deus e dizer: não desanimem, porque a carta diz, é uma carta de encorajamento: não desanimem, produzam, erga a cabeça, para de lembra a semana passada? Para de sentar, choramingar, chorar, ficar lembrando que exatamente essa lembrança da onde vocês estavam era o que estava trazendo mal para vocês. E o apóstolo Paulo, ele também ensina grandes lições sobre isso. Porque uma das igrejas, eu acredito que a igreja pior, a mais complicada, é a igreja de Corinto. É uma igreja complicadíssima que Paulo tinha nas mãos, porque a infiltração dentro da igreja de várias coisas. Você vê que Paulo trata da ceia. Você não vê praticamente tratando de como proceder na ceia em outro lugar. Por quê? Porque até para ceavam tudo errado. Não esperavam um pelos outros, comia de qualquer jeito, fazia tudo de qualquer jeito, fazia o que era mal. E aqui em 1 Coríntios 15, 33 e 34, eu vou ler, você não precisa abrir, mas presta atenção. Não se engane. Quem pensa que esse ditado é um ditado popular só? Não, está na Bíblia. As más companhias estragam ou corrompem os bons costumes. Comecem, aí vem o versículo 34, comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar, para fazer com que vocês fiquem envergonhados. E eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. E assim como o povo de Judá estava no exílio e não conhecia a Deus como deveriam conhecer, apesar de tudo que Deus fez, Paulo ele manda, por exemplo, essa carta a Coríntios, aos Coríntios, e ele fala: falsos mestres estão encontrando brechas dentro da igreja, falsos mestres estão pregando o que não é, porque os saduceus naquela época se levantaram e eles vinham com uma visão moral distorcida e também sobre a ressurreição e a morte de Jesus. Eles estavam quebrando a essência do que nós somos como cristãos. Porque a morte de Jesus e a ressurreição pagou um alto preço por nós. E Paulo está indo de frente contra isso. E Paulo está dizendo que a associação, por exemplo, com esses falsos mestres, com essas pessoas que estão trazendo esse mal, quando se encontram com pessoas fracas, desinformadas, influenciadas facilmente, são levadas a cometerem coisas negativas, são levadas para o lado negativo. Então é importante entender que quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos cada vez mais levados à santidade com Deus, a aprender mais o Senhor. Igrejas e pessoas que não estão fundamentadas sobre a verdade da palavra de Deus farão com que aqueles que não estão firmemente enraizados nas Escrituras venham a vacilar na sua fé e venham sair da fé de Deus. E eu termino com o versículo 10, que Jeremias, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e de trazê-los de volta para esse lugar.
Deus está dizendo, isso daí vai acabar. Mas enquanto vocês permanecem aqui nesse lugar, será um longo período. E para alguns, lembra que eu comentei? O tempo da vida deles. 70 anos. Eles não voltam mais. Então, se contente, porque eu continuo cuidando de vocês. Eu continuo no controle de tudo. A única coisa que eu quero de vocês é que vocês coloquem os seus olhos em mim, porque na terra que eu dei para vocês, aonde era para vocês olharem para mim, vocês se esqueceram de mim e olharem para todos os lados, menos para mim. Talvez agora, em terra estranha, vocês voltem a olhar para mim. E é o que começa a acontecer. E eu termino fazendo essa pergunta para você. A quem você tem ouvido? Essa pergunta você responde para você mesmo. A Deus? Ou você está ouvindo mais os seus sonhos, seus desejos e as suas vontades? Ou você está buscando em alguém para ouvir o que os seus ouvidos querem ouvir? Muitas pessoas, e é muito comum hoje, quando precisam talvez ouvir alguma coisa, isso era muito comum alguns anos atrás. Lá vai estar um profeta de Deus. E as pessoas iam porque lá estava quem? O profeta de Deus. Quem é que fala? Deus. Ele usa a boca de quem? Do profeta. Mas quem fala? É Deus. E Deus não fala com a hora marcada minha. Deus fala com a hora marcada dele. E eu convivi a minha vida na igreja. Recebi muitas profecias e profetadas. E profetadas que hoje eu falo, eu comentava com a minha mulher, porque eu trocava algumas ideias, né, falando sobre isso. Que, irmãos, nunca aconteceram. E que eu via profecias para as outras pessoas que nunca aconteceram. E as pessoas viveram aquele sonho que nunca aconteceu. Mas quando as pessoas ouviram aquilo, era um sonho que, uau! Né? Geralmente começa assim, eis que. E o que mais me choca é que essas pessoas muitas vezes vão para ouvir o profeta, mas nunca olharam na Bíblia direito. Nunca abriram a Bíblia para ler. Nunca tem tempo para Deus, mas tem tempo para tudo que é outras coisas. Mas na hora que o profeta de Deus, e ele quer ouvir alguma profecia de Deus, ele procura o profeta de Deus. E tem coisa que é interessante contar uma aqui. Eu uma vez, teve um rapaz que foi na igreja em Portugal, e um músico, nossa, um menino, gente boníssima, né? Sabe aquele que você fala, pô, que cara legal. Ele falou, eu era presbítero, eu acho que era presbítero na época, não, diácono, eu era diácono. E aí ele chegou e falou, você não quer ir lá em casa um dia? Eu faço uma reunião em casa lá, e vai uns amigos meus, a gente fala da palavra de Deus, não sei o quê, e eu naquela de tipo, eu não gosto muito disso, é que eu vou num lugar que eu não conheço, e que esse negócio vai fazer reunião em casa, mas que igreja que é? Não, eu sou eu e tal. Deixa eu ir lá, eu vou lá. Pois eu mesmo da batata quente na mão, né? E fui. Quando eu cheguei na casa, estava lotada a casa. E a minha esposa, então, e eu entramos. E quando nós chegamos, começou. Aí começou a coisa dar pro torto, né? Aí começou, era tipo 6:30 da tarde, mais ou menos. Aí ele começa, ô irmão, você da onde? Eu sou de tal lugar. Fala aí alguma coisa que Deus está ministrando no seu coração. Pá. Aí vem outro, fala alguma coisa. Eu falei, ai meu Deus, onde eu vou me meter? Fala outro, pá. E foi um monte. E a hora avança, 10 horas da noite. Aí chegou em mim e falou, canta aí uma música. Eu cantei uma música. E eu, ai meu Deus do céu. E era aniversário de uma menina que era da igreja, que era amiga dele, a gente acabou indo. E eu me lembro que no final disso, já era 11 e pouco, uma mulher começa a se levantar e começa a profetizar lá no meio. E eu falei, ai Senhor, o que eu fiz? E aí a mulher olha para minha cara. A mulher olha para minha cara. Eu na época usava cavanhaque, né? Não usava isso aqui, não ficava essa sujeira aqui do lado, né? E ela olhou para mim, irmãos, na hora que ela olhou, eu falei, pronto, vai vir boba.
Não porque eu estava errado a fazer, porque a mulher estava falando um monte de coisa. Entende? Eu estava perdendo meu tempo, passando nervoso, enquanto muitas pessoas lá estavam buscando uma solução para um problema, alguma coisa que eles precisavam. E a profecia que veio para mim, terrível. Que eu não era bom marido, que eu maltratava a minha esposa. Irmãos, eu só olhei para aquilo e falei assim, não. Tipo, e não foi diretamente assim, mas tipo, entende? A gente vai para agradar, né? Vai para a festa de aniversário da irmã ainda, que era amiga dele. Mas a grande realidade é que a gente está cercado por um monte de coisa. Algumas a gente entra de gaiato. Umas a gente escolhe entrar nessas. Agora a minha pergunta para vocês é: a quem você tem ouvido? A quem você tem consultado? A quem você tem orado? A quem você tem pedido? A quem você tem buscado? A quem você está buscando acesso e conhecimento? Porque esse conhecimento, se você é pai e é mãe, você passa para a sua geração que vem seguinte. E os seus filhos também adquirem esse conhecimento, à medida que você coloca eles em contato com isso. E essas pessoas, elas encontravam-se sem esperança, ou aqui no caso, agora com falta de esperança, porque elas, com falsas esperanças, porque elas estavam depositando o coração delas em pessoas que estavam mais interessadas nos rituais, no templo e em tudo que elas tinham antes, que aos olhos de Deus nunca teve Deus, mas tinham qualquer outra coisa. Em que você tem depositado a sua esperança? Em que você tem depositado o seu desejo? Irmãos, começamos um ano de muitos desafios a nível de país, a nível de conquistas, a níveis de projetos, a níveis de sonho, a níveis de decisões a serem tomadas, a níveis de dificuldades que irão aparecer, de momentos alegres e momentos difíceis. Agora a pergunta é: em quem você realmente está colocando a sua esperança? Fácil dizer, em Deus. Mas dizer em Deus exige posicionamento. Portanto, se hoje a gente tem a oportunidade de ouvir, é uma oportunidade de nós pararmos, refletirmos e reavaliarmos as nossas decisões, os nossos projetos e os nossos sonhos. Irmãos, eu não quero sonhos para a minha vida que serão somente sonhos. Eu quero projetos e sonhos para a minha vida que não serão perca de tempo, mas que eu vou conseguir conquistar. Eu quero chegar no final do ano e falar: Deus, este projeto eu alcancei, porque eu ouvi o que o Senhor tinha para mim. E essa é a minha oração hoje, falando de pessoas com falsas esperanças, para que nós, mediante esse conhecimento da palavra de Deus, não venhamos a permitir que qualquer fruto podre, ou qualquer ideia podre, ou coisas que não fazem parte da nossa vida, entrem e ganhem espaço dentro do nosso coração. Porque às vezes é fácil a gente falar em pessoas, jogar isso para pessoas, mas às vezes nós estamos buscando respostas, situações, para que nós não permitamos que situações entrem e roubem de nós as verdadeiras conquistas, que são as conquistas que Deus tem para mim e tem para você. E por isso nós agora vamos nos levantar. Eu queria que você levantasse e nós vamos orar a Deus. E eu acredito que cada um de vocês, em sua oração, aproveitando esse momento, diga: Senhor, que os meus projetos e os meus sonhos até o final desse ano sejam sonhos aonde passe por sua peneira e por sua vontade, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Porque, meus irmãos, o desejo do meu coração é que você consiga alcançar seus projetos e seus sonhos, mediante as suas dificuldades e mediante a todas as lutas que eu e você temos. E para que Deus traga a resposta para você, não
Se Deus resolver trazer pela boca do profeta, amém. Mas se Deus resolver por seus momentos íntimos de oração com Ele, ou quando você olha para a palavra de Deus, que você possa usufruir disso, que você possa pegar. Mas o meu desejo é que você alcance realmente respostas consolidadas de Deus, que não sejam apenas sonhos e frustrações. E que você no final do ano possa testemunhar do que Deus está fazendo na sua vida. Feche os teus olhos. Deus, eu te agradeço, Senhor, por cada vida que aqui está. Cada pequenino que tem seus sonhos, seus projetos, projetos de universidade, projetos de cursos, projetos meus, Deus. Pai, porque tem toda a vida pela frente. Mas nós sabemos, Deus, que é muito difícil. Como pai e mãe, nós sabemos que são muitos desafios. Mas o Senhor, como Pai, cuida de cada um dos nossos filhos, também cuida de nós, Deus. Por isso, Senhor, coloca a Tua mão nos projetos, dos sonhos, em cada uma destas vidas. Cada um dos pequeninos, Senhor, que eles possam ter os horizontes realmente alargados, Senhor, que eles possam ver, através, Senhor, do contato contigo, do Teu Espírito Santo guiando, Senhor, que eles possam conquistar, Deus. Assim também eu te peço, Senhor, por vidas que aqui estão, Senhor, passando por problemas e precisam, Senhor, resolver suas situações, ou sonhos, ou projetos, Senhor, que não estão sendo resolvidos, Deus, ou sonhos, Senhor, que ficaram, Senhor, e estão tomando tempo. Deus, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha mostrar e venha trabalhar em cada coração, porque o Senhor é poderoso e o Teu Espírito Santo trabalha, Senhor. Pai, as pessoas que talvez assistem pela internet, Senhor, esses cultos gravados, Deus. Pai, vai, Senhor, através, Senhor, da comunicação, toca a vida dessas pessoas, Deus. Pai, muda o curso dessas pessoas, Deus. Pai, tira, Senhor, ano após ano, Senhor, tentando e lutando, Senhor, para conquistar, Senhor, sonhos, Senhor, que o Senhor não projetou para elas, Deus. E que elas possam entender seus projetos e seus sonhos, Deus. Pai, por sonhos, Senhor, as pessoas, ou irmãos que nós temos aqui na igreja que passam por lutas de situação de saúde, Deus. Pai, veio o Senhor como resposta, Deus, seja através da mão dos médicos, porque nós louvamos a mão, Senhor, do que o Senhor, Pai, tem dado, o Senhor tem dado conhecimento, Senhor, nós louvamos pelo Teu conhecimento na vida desses médicos, Deus. Pai, cuida, Senhor, nas operações, Senhor, dos irmãos que irão passar, Deus. Cuida, Senhor, dos diagnósticos, Deus. Cuida, Senhor, de todas as coisas, dos estudos, dos problemas que nós temos, Senhor. Pai, projetos que nós temos talvez para uma documentação ou para a nossa estabilidade nesse país, Senhor. O futuro, Senhor, está cheio de surpresas, Deus. Nem o próprio país sabe que rumo tomar, Senhor. Mas nós sabemos e nós confiamos no Senhor. Pai, nós não nos assentamos e choramos lembrando de Sião, não, Deus. Mas nós nos levantamos do Senhor, Deus. E nós falamos que a nossa confiança está no Senhor. Que o nosso coração está no Senhor. E que nós sabemos que é da Tua mão que vem a resposta e as bênçãos para nós, Deus. Que é o Teu braço forte, Senhor, que cuida, Senhor, de tudo aquilo que nós temos. E que nós também possamos cuidar de tudo que é Teu, Deus. Porque essa é a nossa responsabilidade como igreja. No nome de Jesus, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um. Amém.